Efésios capítulo 1, versículo 15. Deixa eu trazer um pouco do contexto para você. Paulo escreve essa carta à igreja de Éfeso e ele começa dizendo mais ou menos assim: olha, quando eu fiquei sabendo da fé que existe em vocês, ele diz, eu não canso de dar graças a Deus por aquilo que Ele já fez na vida de vocês. É como se Paulo estivesse dizendo, olha, vocês foram tocados, a conversão de vocês é genuína, a fé de vocês é genuína, e eu louvo a Deus por isso. Mas ele não para por aí. E ele fala, a minha oração é para que os olhos de vocês sejam abertos agora para um propósito específico. Vamos ler o texto. Efésios capítulo 1, a partir do versículo 15. A palavra do Senhor diz assim: por isso também eu, tendo ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus, e o amor para com todos os santos, não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dEle, iluminados os olhos do vosso coração para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, e qual a riqueza da glória da sua herança nos santos, e qual a suprema grandeza do seu poder para nós que cremos. Então, queridos, é como se Paulo estivesse dizendo, olha, tudo que Deus fez até agora é muito bom, é especial, vocês se converteram, vocês foram tocados, mas a minha oração agora é para que os olhos do entendimento de vocês sejam abertos, para que vocês percebam a grandeza da esperança que há no seu chamamento, no seu chamado. Eu gosto muito da forma que a Bíblia Mensagem parafraseia esse texto, e ela diz assim: e além de agradecer, peço ao Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, ao Deus da glória, que os faça sábios e dê a cada um o discernimento necessário, para que o conheçam cada vez melhor e entendam o plano que Ele traçou para vocês, apegando-se ao glorioso caminho de vida que Ele tem para os seus seguidores, e a grandiosidade absoluta da sua obra em nós que confiamos nele, força sem fim e poder sem limite. Queridos, todos nós temos um chamado. Eu não sei qual é a sua história. Quando eu olho para a minha história, eu vejo que os pais da minha mãe, o meu avô materno, ele morreu de tanto beber. A minha avó materna, ela era uma bruxa, uma feiticeira. O meu avô paterno era um homem desonesto. Então eu não tenho uma história muito boa para trás de mim. E eu vejo quanta coisa Deus moveu para que hoje eu estivesse aqui. E cada um de nós tem a sua história. Você achar que você não tem um chamado, é a mesma coisa que você olhar para a sua vida e você ver que Deus moveu tantas coisas para que você estivesse aqui, e dele colocou você num lugar no reino onde você foi chamado só para receber e não dar nada para ninguém. Isso não existe no reino de Deus. Então todos nós temos um chamado, existe um chamado que é universal, ele é para todo crente. Então, por exemplo, todo crente ele foi chamado a ter uma vida de oração, todo crente foi chamado a conhecer as Escrituras, todo crente foi chamado a ter uma vida de santidade, todo crente foi chamado a falar de Jesus para outras pessoas. Mas existe um chamado que é pessoal, que é peculiar, que Deus me chamou para fazer, mas não te chamou, que chamou o Tadeu, mas não chamou você, que chamou o pastor Tiago, mas não chamou a mim. E o nosso papel como homens e mulheres de Deus é tentar entender o que Deus quer fazer nos nossos dias e qual é o nosso papel específico nisso. E para ilustrar isso, eu gostaria de usar uma que é, com certeza, uma das mais belas histórias da Bíblia. Ela não é uma das histórias mais conhecidas, talvez como de Davi, de Sansão, de Moisés, e até por isso eu quero relembrar algumas coisas dessa história para você, mas com certeza é uma das histórias mais lindas da Bíblia, que é a história da rainha Esther. Abra comigo sua Bíblia em Esther capítulo 1. Aí deixa ela aberta aí, olha para mim. Amém? A Bíblia fala que o rei Xerxes conquistou um imenso domínio. Pastor, na minha Bíblia não diz que é rei Xerxes, você está confundindo. Rei Xerxes é do 300.
A minha Bíblia fala que é o rei Assuero. Na verdade, Assuero não é um nome, Assuero é um título que era dado para o imperador da Média e da Pérsia, assim como era chamado de Faraó, o imperador do Egito, mas o nome desse cara era Xerxes, igual do 300, pastor? Exatamente. A Bíblia fala que o rei Xerxes, ele conquistou um imenso domínio, que envolvia 127 regiões, 127 províncias. O território dele ia desde a Índia até a Etiópia. E a Bíblia fala que no 3º ano do reinado do rei Xerxes, ele resolve fazer um banquete na cidade de Suzã, que era onde ficava a capital do seu império. E quando ele faz esse banquete, ele não chama só os nobres, só os oficiais, mas ele manda chamar todas as pessoas daquela cidade para dentro do seu palácio. Ele dá uma ordem para que todos sejam servidos em abundância. A Bíblia fala que a rainha Vasti, sua esposa, também festejava com as mulheres em outro lugar do palácio. E a Bíblia diz, a Bíblia é polida, né, irmão? Às vezes a Bíblia fala algumas coisas de uma forma tão bonita. A Bíblia diz mais ou menos assim: quando chegou o 3º dia de festa, quando o coração do rei estava alegre do vinho, na verdade era no 3º dia de bebedeira, quando o rei estava mamado, ele fala: traz a minha rainha. E ele manda os seus oficiais buscarem a rainha, porque ele queria mostrar a beleza da rainha para todos os seus súditos. Só que quando esses oficiais vão lá, a rainha, ela se nega a estar na presença do rei. Esse homem, ele fica indignado, mas na hora ele não faz nada. Quando a festa acaba, a poeira baixa, ele resolve chegar para os seus oficiais, para os seus conselheiros e falar: vocês viram o que a rainha fez? Ela se negou a estar na minha presença. E ele fala: o que vocês acham que eu deveria fazer a respeito disso? E esses homens dizem o seguinte, eles falam: olha, rei, quando a rainha fez isso, ela não desrespeitou, desonrou só o rei, mas ela desonrou toda a família, todos os homens dentro do reino. Não é prudente permitir que isso aconteça. E eles dizem: olha, o nosso conselho é que o senhor emita um decreto real, para que a rainha nunca mais possa nem mesmo estar na sua presença, e que o senhor destitua ela da posição de rainha e escolha uma mulher melhor do que ela para ocupar esse lugar. E foi isso que o rei fez. Vá comigo para Esther, capítulo 1, versículo 19. A palavra do Senhor diz assim: por isso, se for do agrado do rei, que ele emita um decreto real e que seja incluído na lei irrevogável da Pérsia e da Média, determinando que Vasti nunca mais compareça na presença do rei Xerxes. Também deu o rei a sua posição de rainha a outra que seja melhor do que ela. Assim, quando o decreto real for proclamado em todo o seu imenso domínio, todas as mulheres respeitarão seus maridos, desde o mais rico até o mais pobre. Querida, essa carta se espalhou, Vasti foi tirada da posição de rainha. Aquela carta era um lembrete de como os homens deveriam governar a sua casa. Mas quando a poeira baixa e o coração do rei se acalma, ele dá uma ordem para que os seus súditos, os seus oficiais, passassem por todo o seu reinado procurando belas virgens para levar para dentro do palácio. E a ideia é que dentre uma daquelas mulheres, tantas mulheres, o rei se agradasse tanto de uma que escolhesse ela para ser a nova rainha. A Bíblia fala que nessa mesma época morava na cidade de Suzã um judeu, um hebreu. Quando o rei Nabucodonosor invadiu Jerusalém, esse cara foi exilado para Suzã. E a Bíblia fala que ele tinha uma prima mais nova que havia ficado órfã de pai e mãe. Mardoqueu resolveu criar ela como se fosse sua própria filha, e o nome dessa moça era Hadassa, e ela era conhecida também como Esther, que significa estrela no hebraico. E quando esses homens começam a pegar essas virgens, Esther é levada junto para o palácio do rei. A Bíblia diz que quando ela chega lá, ela cai logo na graça de um homem chamado Hagai. Hagai era o responsável por cuidar do harém do rei. E a Bíblia diz que esse homem, ele se agradou tanto dessa mulher, que ele coloca ela no melhor lugar do harém,
ele oferece para ela a melhor comida, o melhor tratamento de beleza, e ele separa 7 mulheres para cuidarem só da beleza dela. Tudo que uma mulher queria, né? E queridos, a Bíblia fala que diariamente Mardoqueu ele caminhava no pátio do palácio, ele dava orientações para Ester, e ele falava, olha, nunca conta para ninguém que você é filha de hebreus. Eu imagino, irmão, sem água quente, sem shampoo, sabonete, como essas meninas deviam ser sujinhas. Porque a Bíblia fala que elas ficavam 12 meses tomando banho de sais para depois ser apresentada para o rei. Irmão, 1 ano para tirar sujeira, o trem devia ser punk. E a tradição dizia que só quando o rei gostava demais de uma dessas moças e aprendia a chamá-las pelo nome, é que elas voltariam a ver o rei mais uma vez na vida. Mas quando Ester é apresentada para o rei Xerxes, ele se encanta tanto com essa menina que ele escolhe ela para ser a nova rainha da Média e da Pérsia. E de repente essa menina que era uma judia, uma hebreia, órfã de pai e mãe, ela se torna a nova rainha do maior império da época. E eu amo os detalhes da palavra de Deus. A Bíblia fala que diariamente Mardoqueu continuava indo no pátio do palácio e dando orientações para Ester. E a Bíblia diz que numa dessas idas de Mardoqueu, ele ouve 2 oficiais conspirando contra o rei Xerxes, tramando um assassinato do rei. Mardoqueu ouve aquilo, ele vai até Ester, conta para Ester, Ester vai até o rei Xerxes, conta para ele manda averiguar se é verdade, descobre que é verdade, aqueles 2 oficiais são mortos. E queridos, tudo isso vai formando um ambiente de confiança e entrega entre a rainha Ester e o rei Xerxes. Chega um certo momento que o rei apresenta para o povo um homem, um oficial chamado Amã. Amã era um homem de guerra, um estrategista, e o rei Xerxes apresenta esse homem e ele fala, olha, eu quero que vocês ofereçam a ele a mesma honra que vocês oferecem a mim. E a Bíblia fala que quando Amã passava no meio do povo, todo mundo fazia para ele a mesma honra que era feita para o rei. O que eles faziam? Eles se prostravam em honra àquele homem. Mas a Bíblia diz que um dia Amã sai do palácio, e quando ele vai passando, as pessoas vão se prostrando, mas um homem não se dobra. Alguns oficiais percebem aquele homem no canto, em pé, e chegam para ele e falam, olha, por que você desonra, desobedece o rei, e você não se prostra diante de Amã? E esse homem dá a seguinte resposta, ele diz, olha, eu não me prostro porque eu sou um hebreu. Esse homem estava dizendo, olha, eu só me prostro diante de um que é o meu Deus, eu não vou me prostrar diante de homem nenhum. Mas esses oficiais contam isso para Amã, e a Bíblia fala que a partir daquele dia, ele decidiu não só destruir Mardoqueu, mas destruir todos os judeus dentro do império. E esse Amã, que de bobo não tinha nada, a Bíblia diz que ele chega para o rei Xerxes, e ele fala, rei, olha, tem um povo no meio do seu reinado, eles se chamam hebreus, eles têm costumes diferentes dos nossos, eles andam dispersos pelo reino, eles não honram as leis, e não é prudente deixar esses homens soltos. E ele fala, olha, eu ofereci 350 toneladas de prata para quem se dispuser a acabar com esse povo no meio do seu reinado. A Bíblia fala que o rei Xerxes olha para ele, ele tira o seu anel. Você já deve ter visto isso num filme. O rei tinha um anel de ouro que tinha o brasão real, e quando o rei escrevia uma carta de próprio punho, essa carta era dobrada, cera era derramada para lacrar a carta, então o rei colocava o seu anel como uma prova de que foi mesmo o rei que escreveu aquela carta. A Bíblia fala que o rei Xerxes, ele tira o seu anel, ele dá para Amã e ele fala, Amã, faça o que você quiser com esse povo e fique para você essas 350 toneladas de prata. A Bíblia diz que Amã escreveu uma carta como se fosse o próprio rei Xerxes, dizendo um mês e um dia específico, aonde todos os judeus deveriam ser mortos dentro do império. Vá comigo para Ester capítulo 3, versículo 13. A palavra do Senhor diz assim, as cartas foram enviadas por mensageiros a todas as províncias do império, com a ordem de exterminar e aniquilar completamente todos os judeus,
jovens e idosos, mulheres e crianças, num único dia, o 13º dia do 12º mês, o mês de Adar, e de saquear os seus bens. Agora isso é muito importante. Uma cópia do decreto deveria ser publicada como lei em cada província e levada ao conhecimento do povo de cada nação, a fim de que estivessem prontos para aquele dia. Sabe o que significava estar pronto para aquele dia? Significava que quando esse dia chegasse, se você tinha um judeu que era seu vizinho, nesse dia você deveria colocar uma espada na sua cinta, você deveria entrar na casa desse homem, você deveria atravessar a barriga dele com uma daquelas espadas, e você deveria matar ele, sua esposa, seus filhos, e roubar tudo que aquele homem tinha. Se você não fizesse isso, você poderia ser acusado de traição pelo império. A Bíblia fala que quando essa carta começou a se espalhar, os judeus começaram a entrar em desespero em todo o reinado. A Mardoqueu não foi diferente. A Bíblia fala que ele rasga suas vestes, ele joga cinza sobre a cabeça, e o desespero desse homem foi tão grande que ele sai chorando e gritando pela cidade. Alguém vê a cena e conta para Esther. E fala, olha, aconteceu alguma coisa, Esther, porque Mardoqueu está todo sujo, rasgado e gritando, chorando pela cidade. Ela chama o mensageiro e fala, vá até Mardoqueu e descubra o que aconteceu. Quando esse mensageiro chega a Mardoqueu, ele entrega uma cópia da carta para o mensageiro e fala, você precisa avisar para Esther que ela precisa ir na presença do rei e implorar para que esse decreto seja cancelado, senão todos nós vamos ser mortos. Querido, esse mensageiro vai até Esther e ele volta para Mardoqueu. Quando ele volta para Mardoqueu, a resposta que Mardoqueu recebe de Esther não é o que ele esperava. Aquele mensageiro diz, olha, Esther mandou te avisar que o trono do rei fica na sala do trono e ninguém pode entrar naquela sala, a não ser que o rei estenda o seu cetro de ouro e chame aquela pessoa pelo nome. Qualquer pessoa que entre sem ser chamada vai ser morta, inclusive eu. E ela diz, e faz mais de 30 dias que o rei não me chama para estar na sua presença. Ela quer dizer o quê? Eu não posso fazer nada. E querido, eu contei toda essa história para chegar nesse momento. Quando Mardoqueu recebe essa resposta de Esther, esse homem cheio do Espírito Santo e cheio de sabedoria, ele dá para ela a seguinte resposta. Vá comigo para Esther, capítulo 4, versículo 12. Quando Mardoqueu recebeu a resposta de Esther, mandou dizer-lhe, não pense que pelo fato de você estar no palácio do rei, você será a única entre os judeus que escapará, pois se você ficar calada nessa hora, socorro e livramento surgirão de outra parte para os judeus, mas você e a família do seu pai morrerão. Então ele diz, quem sabe se não foi para um momento como esse, que você chegou à posição de rainha. E aqui a gente tem duas verdades muito importantes, e eu gostaria de começar pela segunda parte. Quando Mardoqueu fala, quem sabe se não foi para um momento como esse, que você chegou na posição de rainha. O que Mardoqueu está querendo dizer é o seguinte, Esther, olha para a sua história. Ele está falando, olha quanta coisa aconteceu. Ele falou, olha, Jerusalém foi invadida, a gente fugiu, seus pais morreram, eu tive que adotar você, eu trouxe você para Suzã, a rainha Vasti rejeitou o rei, você foi levada para o palácio, escondendo que você era uma hebreia, você caiu na graça do rei, você está nesse lugar. Ele está dizendo, olha, eu acredito que você tem um chamado, eu acredito que Deus moveu muita coisa, para que você estivesse no lugar certo, na hora certa. Mas em segundo lugar, ele diz assim, não pense que pelo fato de você estar no palácio do rei, você será a única entre os judeus que não escapará. Pois se você ficar calada nessa hora, socorro e livramento surgirão para os judeus de outro lugar. Sabe o que ele está dizendo? Ele está dizendo, Esther, eu acredito que Deus tem um chamado, Ele tem algo especial para você. Mas se você não quiser, Deus vai levantar outro no seu lugar. Querido, algo que nós temos que aprender sobre Deus é que Deus, Ele sempre cumpre os seus propósitos. Quando Deus tem um propósito, Ele vai cumprir, isso não muda. Sabe o que muda? O que muda é se eu e você vamos fazer parte deles ou não. Isso muda. Eu cresci, querido, vendo
Às vezes alguns pastores baterem no púlpito e falar: olha, se Deus tem um chamado para a sua vida, você não morre até que essa promessa se cumpra. E eu quero dizer que isso é muito bonito, mas não é verdade. Quer que eu prove para você? Pensa num dos povos que mais tinha promessas de Deus, o povo que Moisés tirou do Egito. Deus levanta esse povo, usa Moisés e fala: olha, eu vou levar vocês para uma terra que emana leite e mel, eu vou entregar aquela terra para vocês, seus filhos vão herdar aquela terra, vocês vão passar aquele povo pela espada, vocês vão herdar tudo aquilo. E o que aconteceu com essas pessoas, com exceção de Josué e Calebe? O que aconteceu? Morreram no deserto. Sabe por quê? Porque a promessa, o chamado, ele vem de Deus, mas a resposta vem de você. Queridos, quando a gente vai para a conclusão da história de Esther, a gente vê que Esther resolveu ir até a presença do rei, ela cai na graça do rei, aquele decreto é cancelado, Amã acaba sendo enforcado na própria forca que preparou para Mardoqueu. Uma história linda, mas não é o meu objetivo hoje. Querido, muitas vezes, e presta atenção no que eu vou falar com você, porque agora você vai começar a identificar essa história na sua vida. Muitas vezes nós olhamos para a nossa vida e nós vemos só coisas desconexas. Talvez Esther olhasse para a sua vida e ela só visse, queridos, situações e momentos desconexos. Ela via a invasão de Jerusalém, ela via o pai morrendo, ela via a mãe morrendo, ela via a adoção de Mardoqueu, ela via a necessidade de ir para Suzã, ela via Vasti rejeitando o rei, ela via a graça de Hagai sobre a vida dela, e ela via coisas desconexas. E muitas vezes, querido, nós olhamos para as nossas vidas e nós vemos apenas coisas desconexas, mas Deus vê um reino caminhando. Ele tem um processo, um propósito que junta todas essas coisas. Eu lembro que mais ou menos ali na década de 90, você vai entender o que eu quero te dizer. Quando a gente chegou na década de 90, várias pessoas em vários lugares do mundo começaram a se levantar falando sobre intercessão e batalha espiritual. A gente nunca tinha ouvido nada sobre isso. E de repente uma pessoa no México, outra no Chile, uma nos Estados Unidos, outra no Canadá, pessoas no Brasil começaram a se levantar. Pessoas que não se conheciam, de línguas diferentes, lugares diferentes, pregando sobre a mesma coisa, batalha espiritual. E a gente olhava para tudo isso e falava: uau, que coincidência. Coincidência nada, porque nós vemos coisas desconexas, mas Deus vê um reino caminhando. Mais ou menos ali em 2000, 2001, começou um despertamento muito grande de adoração no Brasil. Nós sabíamos sobre louvor, mas a gente não sabia quase nada sobre adoração. Nós sabíamos cantar sobre Deus, mas nós não sabíamos cantar para Deus. E de repente várias pessoas no Brasil, aqui no Sul, lá em Minas, um movimento muito grande em Minas Gerais, em São Paulo, no Rio, pessoas começaram a se levantar, pessoas que não se conheciam, que não tinham conexão umas com as outras, e começaram a se levantar fazendo adorações e canções espontâneas. E a gente olhava e falava: olha que coincidência, essas pessoas fazendo a mesma coisa. Coincidência nada. Nós vemos coisas desconexas, mas Deus vê um reino caminhando. Eu gosto muito sobre um texto de Atos que fala de Davi. Você não precisa abrir, mas Atos capítulo 13, versículo 36 diz assim: tendo, pois, Davi servido ao propósito de Deus em sua geração, adormeceu e foi sepultado junto dos seus pais. Outra versão diz assim: tendo Davi servido a sua geração, segundo os propósitos de Deus. Sabe o que isso me diz? Isso me diz que Deus, Ele tem um propósito específico para os meus dias, para a minha geração. E o meu papel como homem e mulher de Deus é entender o que Deus está fazendo nos meus dias, para onde Jesus está indo, o que Ele quer fazer e qual é o meu papel nisso.
Querido, você nasceu numa época específica, numa família específica, você está dentro de uma igreja específica, e isso significa que Deus tem um propósito para a sua geração, para a sua igreja, para a sua cidade, e você faz parte daquilo que Deus quer fazer hoje. Eu gosto muito de uma frase do Global Youth Movement, que diz assim: toda geração tem a oportunidade de mudar a história, ou de mudar o mundo. E essa é a nossa vez. Agora, o que Deus quer fazer, para onde Ele quer ir, qual é o meu papel em tudo isso? Eu lembro que muitos anos atrás, nós recebemos na igreja que eu congregava, era uma igreja pequenininha, um pastor. Esse cara era judeu, eu não sei se você sabe, mas os judeus só consideram judeu aquele que nasce de um ventre judeu. Então, seu pai é judeu, sua mãe não é, eles não te consideram judeu. Mas esse cara era filho de pai e mãe judeus, e ele se converteu, se eu não me engano, depois dos 40 anos de idade. E quando ele se converteu, ele entendeu logo o chamado dele, e ele entendeu que Deus queria levar ele para Israel, para pregar o evangelho para judeus. Missão fácil. E ele disse que ele se mudou para Israel e ele começou a pregar para judeus em Israel. E no decorrer da mensagem, se eu não me engano, eram 22 anos, ele falou assim: você sabe quantos anos eu estou pregando a Israel? 22 anos, pregando só para judeus. E ele perguntou para a igreja assim: você sabe quantas pessoas eu ganhei em 22 anos? A igreja ficou na expectativa, ele falou: um judeu. Eu acho que ele viu o desânimo da igreja, que fez assim: E ele falou: você pensa que eu desanimo? Eu não desanimo, sabe por quê? Porque Deus não me chamou para dizer um número, Deus me chamou para um propósito. O que Ele me chamou para fazer é para pregar o evangelho para judeus. Quantas pessoas eu vou ganhar ou não, isso compete a Ele. Deus não vai me cobrar quantos eu ganhei, mas Deus vai me cobrar se eu fiz aquilo que era para eu fazer. Amém? Alguns anos atrás, um jovem chegou para mim no final de um culto. Ele já estava na igreja há algum tempo, mas era aquele jovem mais quietinho, mais na dele. Ele chegou e falou: pastor, eu queria falar com você, como que a gente faz? E eu marquei um horário com ele. E esse jovem sentou na minha frente, e pensa num cara que estava bem. Ele estava fazendo a segunda faculdade, um cara que dominava a língua inglesa, e ele prestava consultoria para empresas americanas principalmente, que queriam comprar empresas dentro do Brasil. Olha o naipe do trabalho do menino. O cara morava assim num baita apartamento, numa das regiões mais nobres de Curitiba. Ele tinha, se eu não me engano, 27 anos, solteiro. Tinha um carrão quitado. E ele conversando comigo e falando sobre como Deus estava prosperando ele, como ele estava indo bem na empresa, como ele estava bem. E irmão, o pastor tem um negócio que o cara fica incomodado quando ouve só bênção de prosperidade, né? E no meio da conversa eu falei para ele: tá, cara, mas e o teu chamado? Fala do teu chamado para mim. E ele falou: puxa, pastor, quando eu estava na adolescência, eu entendi que Deus tinha para mim um chamado missionário. E eu falei: e aí, cara, o que aconteceu com o seu chamado? Ele falou: pastor, o que aconteceu foi que eu passei no vestibular, eu fui fazer faculdade, aí eu fui trabalhar, eu fui promovido no trabalho, e fui promovido no trabalho de volta, aí fui fazer uma segunda faculdade, fui promovido de volta e estou aqui. E eu falei: cara, você está disposto a avivar esse chamado? Ele falou: pastor, se for da vontade de Deus, eu estou sim. E irmão, aquela conversa morreu ali. Eu acho que poucas semanas depois eu levei lá no Alcance de Curitiba uma missionária que fazia um trabalho missionário em regiões pobres da Europa. Por incrível que pareça, isso existe. E ela foi, pregou, e ela fez um apelo no final sobre missões. E quando eu vi, aquele guri estava chorando e rolando lá na frente. E aquele guri chorava e rolava. Eu falei: cara, não vai ter fim isso aí. Vou ter que dar um soro pro moleque quando levantar. E aí, de repente, parou o choro. Daqui a pouco ele levantou. Ele levantou, veio assim, parecia aquela menina do chamado. Ele chegou para mim, aquele olhão de panda, falou: pastor, foi muito tocado no apelo. Eu falei: não diga. Ele falou: cara, eu preciso falar com você. A gente marcou um horário,
ele sentou na minha mesa, eu lembro que ele pegou um calendário que eu tinha na mesa, ele falou assim: pastor, nesse dia aqui, ó, eu estou pedindo demissão do meu trabalho, eu vou vender tudo que eu tenho e vou embora para missões. Eu falei: cara, sério, tem certeza? Ele falou: tenho. Eu falei: só cabota então, vamos lá, vamos pregar fogo. E esse cara fez isso mesmo, ele pediu demissão do trabalho, ele começou a vender tudo que ele tinha, e esse menino tão submisso, dominava o inglês, e ele chegou para mim com 5 escolas no mundo que ele podia fazer. Tinha dinheiro, tinha o domínio da língua inglesa, ele trouxe 5, ele falou: pastor, eu tenho essas 5 escolas aqui no mundo que eu poderia fazer, mas eu não quero escolher sozinho, eu quero que você me ajude. E a gente escolheu para ele ir à escola da Heidi Baker em Moçambique. E ele foi, fez todas as provas, passou, marcou a viagem, e ele, mais ou menos um mês antes dele ir embora para Moçambique, ele falou: pastor, 15 dias eu vou passar com a minha família em Londrina. Ele falou: mas eu vou entregar minha casa já e eu não tenho onde ficar 15 dias. Eu falei: cara, vem para dentro da minha casa. Ele falou: você vai morar comigo 15 dias então. Eu levei ele para casa. Um dia ele acordou de manhã e falou: pastor, eu tenho que ver uns documentos no centro da cidade e tal, já volto. Saiu. E eu fiquei no meu tempo devocional. E Deus me falou uma coisa muito específica sobre aquele menino. E eu falei: Deus do céu, misericórdia. Como que eu vou falar isso se esse guri me bater? Ele chegou da rua, eu sentei ele no sofá e falei: ô Mateus, eu tenho que falar um negócio meio esquisito para você, cara. Mas você vai ter que ter muita maturidade para ouvir. Ele falou: o que é, pastor? Eu falei: cara, eu estava orando aqui hoje de manhã, e Deus me falou que seu chamado não é missionário não, cara. Ele: meu Deus do céu, pastor. Cara, eu pedi demissão do meu trabalho, vendi tudo que eu tinha. Eu falei: cara, calma. Eu falei: olha, eu acredito que você está no lugar certo, na hora certa. Eu acredito que você precisava desse rompimento, que você meteu o pé na água para que Deus movesse na sua vida. Era isso que você precisava fazer nesse momento. Mas a única coisa que eu quero é que você vá para essa escola de missões com o coração aberto para entender que você não é um missionário. Para mim você é um pastor. Eu falei: você pode orar por isso? Ele falou: você pode orar para Deus me dar uma esposa? Falei: fechado, né? Irmão, ele foi, passou uns 3 meses, ele me ligou, falou: pastor, conheci uma menina aqui, pastor. Eu falei: sério, cara, da onde que ela é? De São Paulo. O cara foi lá para Moçambique para encontrar uma paulista. Ela era secretária do Teófilo Hayashi ali em São Paulo. Falou: pastor, conheci essa menina. Falou: já fiz aquela oração que você ensinou. Deus, vamos fazer um acordo aqui. O espírito é teu, a carne é minha, né? Vamos fazer um rachide aqui. E ele falou: pastor, nossos líderes estão acompanhando. Ele falou: acho que é de Deus. Falei: cara, vamos orar. Pouquinho depois disso, ele me ligou e falou: pastor, aconteceu um negócio tão esquisito aqui. Ele falou: você sabe que vem gente do mundo inteiro pregar aqui. E alguns dias atrás, veio um cara pregar na escola, e esse cara é um americano. Ele era presidente da Hershey's Chocolates nos Estados Unidos, aleluia. E ele falou: esse cara veio pregar, e o cara está pregando e fica olhando para mim. E prega e olha para mim. Ele falou: mano, eu já estava estranhando, estufando o peito e olhando torto pro cara, né? Qual que é a do cara, né? Ficar me encarando, velho. E diz que ele terminou a mensagem e sentou do lado do Mateus, ele contando para mim. Ele falou: pastor, ele olhou para mim e falou assim: quem que é você? Ele falou: eu sou o Mateus, sou do Brasil. E esse cara falou: Mateus, o que você fazia no Brasil? Cara, eu dava consultoria para empresas estrangeiras que queriam comprar empresas dentro do Brasil. E esse cara olhou para mim e falou: cara, parte do que eu entendo que é o meu chamado, eu vou para países de terceiro mundo e eu implanto empresas ali. Então eu gero emprego, eu abro poço artesiano, eu mudo a condição daquela cidade, eu tenho uma parceria com a ONU, mas eu evangelizo todo mundo que entra dentro da empresa. Ele falou: cara, eu gostaria que você orasse, mas eu creio que eu tenho uma palavra profética de Deus a seu respeito. Eu estou abrindo uma empresa aqui em Moçambique para trabalhar com a castanha de caju, e eu quero que você seja o próximo diretor financeiro da minha empresa. Cara, 8 meses depois, eu estava casando esse menino em São Paulo, e ele era o diretor financeiro daquela empresa em Moçambique. 2 anos depois ele me ligou e falou: pastor, está encerrando o meu contrato aqui, eu estou indo embora.
Porque a gente está entendendo que nós temos um chamado pastoral de Deus. Querido, agora olha a volta que a vida desse garoto deu, porque ele resolveu buscar o que Deus tinha para a vida dele e colocar isso como prioridade. Podia estar até agora lá em Curitiba, solteiro, acumulando dinheiro, fazendo a 3ª faculdade, sei lá, mas a vida dele deu uma baita volta, porque ele decidiu procurar entender o que Deus tinha para ele e corresponder a isso. Em 2007 eu lancei o meu primeiro livro. Eu era de uma igreja bem pequenininha, não tinha influência nenhuma, não era ninguém, não que eu seja alguma coisa agora, mas eu escrevi um livro e na época o David Keelan estava em alta e ele escreveu o prefácio para mim, e isso me abriu porta para começar a pregar em algumas igrejas. E eu estava um dia em casa, uma pessoa me ligou de uma igreja lá em Curitiba e falou, Farley e tal, falou, cara, eu li seu livro. Eu não conhecia ninguém daquela igreja, na verdade tinha um amigo meu que estava começando a congregar lá, e ele falou, olha, fulano de tal me deu o teu telefone, a gente queria muito que você viesse pregar aqui na igreja. E eu falei, claro querido, ele me passou a data, eu falei, tá fechado, vou estar com vocês. E a hora que eu desliguei o telefone, querido, não é sempre que Deus fala assim comigo, deixa eu destacar algo para você. Às vezes quando a gente conta uma mensagem com muitos testemunhos, a gente fala sobre ouvir a voz de Deus, a gente pode passar uma imagem errada que você ouve a voz de Deus, tipo toda hora, né? O cara é tipo um esquizofrênico, só que é Deus que fala com o cara toda hora. Não é isso. A grande verdade, presta atenção no que eu vou te dizer, a grande verdade é que a maioria dos nossos dias eles não são sobrenaturais. A maioria dos nossos dias eles são naturais, mas é a nossa disciplina e fidelidade nos dias naturais que torna os dias sobrenaturais possíveis. Amém? Mas nesse dia Deus falou comigo muito claro, eu desliguei o telefone e Deus me falou assim, olha, essa igreja que te convidou tem pecado no meio da liderança dessa igreja. E na hora minha reação foi falar para Deus, e o queco? Tipo, o que é que eu tenho com isso, né? Queridos, dias eu falei, isso é coisa da minha cabeça, né? Eu estou viajando na maionese. Os dias foram passando e Deus começou a me falar, e parecia que Deus estava me falando qual era o pecado, e aí Deus me falou uma coisa nova. Deus me falou, você vai nessa igreja, tem pecado na liderança, e você vai subir naquele púlpito e vai denunciar isso. Eu falei, mano, eu estou muito louco. Eu falei, escrevi um livro, já acho que eu sou ninja, tenho poderes, Hadoukens espirituais, e eu já estou me achando o cara da revelação, cara, eu estou pirando na fita. Falei, Deus, dá humildade aí que eu estou viajando na maionese. Irmão, eu fiquei dias brigando com aquilo, falando, eu não vou mais pensar nisso, que isso aí vai sair da minha cabeça. Só que chegou o dia de eu ministrar naquela igreja, aquilo estava mais forte que nunca. E eu fui para aquela igreja, eu tinha saído poucas vezes para pregar em outro lugar, e fui para aquela igreja, eu levei comigo o pastor Danilo, que era um pastor bem mais velho que eu, ele era o pastor de louvor da Igreja Batista Shalom, lá em Curitiba, uma das maiores igrejas da cidade, ficou muito meu amigo. Então, normalmente, quando me convidavam para pregar, eu levava ele para fazer o louvor junto. Eu fui com ele para a igreja, e deixa eu fazer um parênteses aqui. Se isso acontecesse hoje, eu ia fazer totalmente diferente. Eu não tinha quase experiência nenhuma na época, né? Então hoje, se Deus me falasse, cara, você está indo para uma igreja que tem pecado na liderança, o que eu ia fazer? Eu ia chamar o pastor da igreja e falar, pastor, tem uma sala aí onde não vaza som para a gente conversar? Ia sentar com esse pastor e ia falar, pastor, a Bíblia fala que toda profecia, ela nasce para ser julgada. A Bíblia fala, vendo profetas, falem 2 ou 3, os demais julguem. Eu ia falar, eu tenho uma profecia que o senhor precisa julgar. Eu quero falar só para você, mas Deus me falou que existe pecado no meio da liderança da sua igreja. Eu quero que o senhor julgue essa palavra. Hoje, o entendimento que eu tenho era de fazer isso. Mas na época, querido, eu fiz o melhor que eu pude dentro da experiência que eu tinha, que era quase nenhuma. E pensa num cara que já pagou mico com as coisas de Deus. Fui eu. E eu lembro que eu falei, cara, e Deus comigo naquele negócio, Deus para mim, você vai falar, você vai falar. E eu estou olhando a igreja, o pastor me mostrando a igreja. Aí o pastor falou, eu separei uma salinha para vocês orarem aqui, vocês podem orar. Eu entrei com o pastor Danilo, com a minha esposa, a gente tinha 6 meses de casado. Entrei com a Dani, o pastor Danilo e a equipe dele.
E aí eu com aquele negócio, eu falei, já sei o que eu vou fazer, eu vou perguntar a opinião do pastor Danilo, e esse cara é um cara experiente, maduro, ele vai dizer para mim que eu estou viajando na maionese. Eu falei, pastor, está um negócio esquisito no meu coração aqui, porque Deus está me dizendo que tem pecado no meio da liderança, eu vou ter que falar, pastor. Eu tinha certeza que ele ia olhar para mim e falar, não, cara, você está viajando, faz isso não. Eu falei, daí, pastor, Deus está me dizendo que tem pecado no meio da liderança, que eu tenho que falar, o que eu faço, pastor? Ele era bem calmão, ele falou para mim, você faz o seguinte, você manda a tua esposa ficar lá fora, carro ligado, porta aberta, e você fala, e se precisar nós saímos correndo. Eu falei para ele, pastor, você está me zoando, né? Ele olhou para mim e falou, não, pode falar. Cara, e a gente entrou para o culto. Eu lembro disso, eu lembro que eu estava sentado assim, na fila da minha esquerda aqui, e eu estava na fila e orando. E, irmão, sério, eu sentia dor física nas costas, parecia que Deus me empurrava. Eu lembro da oração que eu fiz, eu orei e falei assim, poxa vida, Deus, eu sonhava tanto ir para as igrejas pregar, mas não era bem assim que eu imaginava que ia ser, né? E aí pensa o que é um cara pouca prática. Irmão, eu fiz a pior forma que podia fazer. Pastor Danilo tocou a primeira música de celebração, alegria. Acabou a primeira música, eu já subi no púlpito. Eu acho que um anjo botou um microfone lá. Cheguei, tinha um microfone assim. Eu já subi, já agarrei o microfone. Ninguém me apresentou, já agarrei o microfone. Mas, irmão, quando eu peguei o microfone, parece que baixou um leão em mim. Eu já falei assim, eu queria estar falando outra coisa para vocês aqui. Imagina o mico. Falei, cara, mas quando Deus levanta um profeta, as coisas nunca mais ficam como era. Ou vem arrependimento e quebrantamento para que Deus traga graça e misericórdia, ou o coração se endurece para que Deus traga juízo. Eu falei, nossa, de onde que veio isso? Que legal, eu vou tuitar, né? Eu falei, cara, não sei nem de onde que veio isso, veio na hora, download. E eu falei, Deus está me falando que tem pecado aqui na liderança da igreja. Nessa hora o pastor estava ajoelhado orando, só vi que ele fez assim, ó. Os músicos que estavam comigo já enfiaram a cara na parede, abaixaram a cabeça. Eu falei, pastor, não se preocupe, que eu sei que não é com você não. Deus falou que o senhor tem chorado por essa igreja aqui. E olha a palavra ridícula, irmão. Pensa cara que não sabia o que estava fazendo. Falei, até o seguinte, se você é líder aqui nessa casa, você está em pecado, fique esperto que Deus vai mexer em você. E agora, o que vem, né? Em nome de Jesus, amém. E desci, velho, eu já desci imaginando 2 caras de terno preto me dando um peixinho, torcendo meu braço para trás. Você está rindo porque não foi você. Aí eu voltei para o meu lugar e falei assim, os caras não vão me deixar pregar, velho. Os caras não vão me deixar pregar. Daí me chamaram para pregar. Aí eu fui, contei umas piadinhas na mensagem, eles deram uma risadinha amarela assim, aquela coisa assim. E eu fui embora, entrei no carro, falei, Dani do céu, que coisa mais louca que aconteceu aqui agora. Falei, parecia que Deus me empurrava, sentia dor nas costas, tal. Aquele meu amigo não me falou na época, ele foi me falar anos depois, ele chegou, Farley, cara, você estava muito louco aquele dia, né? Falei, né? Ele falou, cara, os caras ficaram muito chateados quando você foi embora com o que você fez. Eu falei, nossa, se eu fosse eles, eu ficava também. Falou, os caras falam, como que o cara vem aqui, não conhece ninguém, vem dizer que tem pecado na liderança da igreja? Eu falei, pois é, né, cara? Se eu fosse eles, eu tinha ficado chateado também. Eu falei, cara, mas Deus estava me empurrando, velho. Aí, olha só, se passaram 4 anos, nunca mais ouvi falar daquela igreja. 4 anos. Aí eu já era pastor na Alcance, e imagina assim, imagina que eu estou na minha sala, aqui é a minha mesa, e aqui onde está o púlpito é a porta. E aí eu estou sentado na mesa, no meu escritório, e de repente passa uma pessoa, sabe quando a pessoa faz assim, ó? Era uma das pastoras daquela igreja. Eu falei, nossa, velho, caiu a casa. Aquela mulher entrou já assim, né? Você já viu aquele andar meio profético? Uma mão para trás. E ela falou, pastor Farley. Eu falei, é? Ela falou, você não lembra de mim? Eu falei, lembro. Ela falou, você não lembra, mas você deu uma palavra profética lá na minha igreja. Eu falei, lembro.
E ela falou: pastor, deixa eu te contar o que aconteceu. Ela falou: olha, meu filho, que te convidou para ministrar lá, ele estava sendo preparado para ser o próximo pastor da igreja. Ele já ia ser ordenado. Ela falou: mas logo depois que você foi na igreja, a gente descobriu que meu filho estava em adultério. E a gente apertou ele, quando a gente apertou ele, ela falou: minha nora estava com 6 meses de gravidez. A gente descobriu que ele estava mergulhado no pecado. E quando minha nora estava com 6 meses de gravidez, ele arrumou as malas dele um dia e foi embora de casa. E se desviou completamente. E ela falou assim: quando você foi lá na igreja, a gente ficou muito chateado. Mas quando isso aconteceu com meu filho, você foi a primeira pessoa de quem a gente lembrou. E eu estou fazendo cara de paisagem, estou triste com a situação do menino, mas por dentro eu estou dizendo assim: nossa, velho, eu sou profeta mesmo, né, cara? Mas eu estou assim, né? E querido, eu fiquei chateado com aquilo, falei: Deus, que loucura. Eu fiquei: Deus, por quê? 4 anos depois, ela falou: meu filho está desviado até agora. Falei: por que 4 anos depois essa mulher aparece aqui para me contar essa história? Mas se passaram mais 2 anos. A gente está falando de 6 anos depois. Eu estou um dia em casa fazendo devocional e celular de pastor parece que é endemoniado, irmão. Porque ele pode ficar o dia inteiro quietinho. Se dobrou o joelho para orar, ele começa. Não é? Então, cara, você vai orar, você tem que tirar o telefone mesmo, desconectar. Senão, cara, Deus não fala com a gente por telefone normalmente mesmo. E eu estou no devocional e de repente meu telefone toca, eu olho, é um número que eu não conhecia, daí que eu não atendo mesmo. Mas sabe aquele testemunho interior, alguma coisa falava assim: atende essa ligação. E eu atendi, um menino falou do outro lado: pastor Farley. Falei: é. E ele falou: pastor, você não sabe o que eu tive que fazer para conseguir o seu telefone. Você pode me ouvir um minutinho? Eu pensei: cara, depois de uma apresentação dessa, como que eu vou falar para o menino que não posso ouvir, né? E eu falei: claro, cara, pode falar. Eu era o filho da mulher. Ele falou: pastor, eu sei que você sabe que eu caí em pecado, eu me envolvi com prostituição, eu sei que minha mãe conversou com você. Ele falou: mas tem uma parte da história que eu preciso te contar, você pode ouvir? Eu falei: claro. Ele falou: pastor, eu fui para prostituição mesmo, me envolvi em tudo quanto é porcaria que você possa imaginar. Eu fiquei muito tempo assim, mas depois de um certo tempo eu conheci uma garota, eu me apaixonei por ela, a gente começou a namorar e a gente se casou. Quando ele falou a gente se casou, aquilo me deu um aperto no coração, minha vontade já era rachar ele no meio. E ele falou: pastor, mas aconteceu uma coisa estranha. Ele falou: olha, depois de um tempo de casado, eu comecei a sentir muita saudade de Deus. E eu resolvi visitar uma igreja. E eu fui visitar uma igreja, eu levei essa minha nova esposa comigo. E ela foi muito tocada lá, ela se converteu, se batizou, e a gente está muito bem hoje. E ele falou: mas há alguns meses atrás aconteceu uma coisa muito esquisita. Eu deito a cama, ele falou: pastor, faz muito tempo que eu não durmo bem. Porque eu deito a cabeça no travesseiro, Deus começa a dizer para mim que eu não tinha o direito de estar casado com essa mulher. E Deus me fala uma outra coisa. Deus me fala: você tem que falar com o Farley. E ele falou: e daí, pastor, o que você tem para me dizer? Irmão do céu. Eu falei: talvez seja a única chance que eu vou ter na vida de falar com esse guri, eu vou com os 2 pés no peito. Falei: cara, sabe o que eu acho? Eu acho que você está indo para o inferno e está levando essa menina com você. Como assim, pastor? Falei: cara, sua esposa te traiu também? Ele falou: não. Falei: como que está a sua esposa, cara? Ele falou: pastor, ela está fiel até hoje na igreja e sozinha. Falei: cara, na sua condição, foi você que traiu, que adulterou. Deus tem 2 opções para você só. Ou você pede para Deus restaurar seu casamento, você fica sozinho para sempre. Falei: Deus não reconhece casamento. Ele falou: mas o meu pastor diz. Nessa hora eu cortei ele. Falei: eu vou te dizer o que teu pastor diz. Teu pastor usa o emocional e fala que você tem o direito de ser feliz. Aí ele que me cortou, falou: meu pastor disse que eu tenho direito de ser feliz. Sim. Falei: então tá bom, então se você nascer pobre, você tem direito de roubar um banco para ser feliz também. Eu falei: cara, Deus não reconhece seu casamento. Ele falou: pastor, não existe como resolver agora. Se eu deixar essa mulher, ela vai se desviar. Eu falei: não se preocupa com isso, porque é você que está levando ela para o inferno. Estão indo vocês 2 abraçados.
Essa hora ele gaguejou. Tá bom então, obrigado, viu, pastor? E bum, desligou o telefone. Cara, quando ele desligou o telefone, eu salvei o número daquele menino. Eu falei, Deus, o senhor não fez esse negócio aqui por acaso. 6 anos depois, e eu comecei a orar. Agora eu quero confessar para você, normalmente quando o pregador vem pregar, ele fala tudo que ele acertou, né? Eu vou falar o que eu errei também. Vou confessar para você a minha incredulidade. O que eu deveria ter feito era ligar para aquele menino e ficar na cola dele. Mas eu fiquei com tanto medo de me decepcionar, de ligar e ele falar, não, esquece, não devia ter ligado para você, está tudo bem, meu casamento está bem, que eu não liguei para ele. 2 dias passaram, ele me ligou de volta. Falou, pastor, tudo que você falou ficou martelando na minha cabeça, eu não pude te falar naquele dia. Ele falou, mas hoje eu sou um advogado. Ele falou, eu acabei de entrar com os papéis de divórcio. Ele falou, cara, eu estou com a minha mala no meu pé e eu estou indo embora para a casa da minha mãe. E ele falou, pastor, ora para minha esposa me aceitar de volta. Eu falei, cara, você vai reunir toda a família dessa sua segunda esposa. Você vai pedir perdão para todo mundo, você vai abrir a Bíblia e vai falar para eles por que você não tinha o direito de estar casado. E ele falou, tá bom, pastor, eu vou fazer isso. Você ora para minha esposa voltar para mim? Falei, oro sim, cara. E desliguei o telefone. Irmão, fui incrédulo de volta. Porque no meu coração eu morria de medo de me decepcionar, de ligar e ver que ele voltou atrás. E por 6 meses, eu não falei mais com ele. A gente já está falando já de 6 anos e meio. Estou um dia no alcance, final de um culto de domingo. Estou cumprimentando o povo, de repente um rapaz estende a mão para mim, eu vi que eu conhecia ele de algum lugar, ele apertou a minha mão e falou assim, pastor, é o Juliano, da igreja tal, era um menino. Na hora eu segurei a mão dele e olhei para ver se a esposa e a filha estavam juntas, e elas estavam juntas com ele. Irmão, aí eu abracei aquele menino, e nós dois começamos a chorar daquele jeito feio. E nós choramos, a mulher chorou, e a criança em volta olhando para mim e rindo. E eu comecei a acompanhar aquele casal. E ele falou para mim, pastor, a gente está começando a namorar de volta. E eu lembro que um dos momentos mais tensos foi quando ele falou para mim no dia, ele falou, pastor, a minha esposa me resistiu por 6 meses. Ela não queria falar comigo. Mas olha como Deus faz as coisas. Ele disse, 6 meses depois que eu estava tentando, ele falou, isso foi agora. Ela resolveu um dia assistir um culto no Alcance. Quando ela chegou no Alcance, era o Luciano que estava pregando, e ele estava pregando o quê? O propósito da família. Ele falou, ela saiu daqui do culto e ela me ligou. E ele falou, pastor, a gente está tentando. E eu abracei aquele casal, eu lembro que um dos momentos mais tensos que teve, foi quando eles foram falar com os pais dela. Imagina, a mãe dele pastora e os pais dela pastores. E diz que eles marcaram uma reunião e se sentaram com aquele casal de pastores, e diz que estava muito difícil a conversa, e aquele pastorzão olhando para aquele jovem falando, cara, você sabe o que você fez com a minha família? Você acabou com a gente, você deixou anos minha filha chorando, a minha neta nasceu sem um pai junto. Falou, você sabe o que você fez, a dor que você causou para a gente, como que a gente confia em você de volta? Quando ele está falando isso, diz que a filhinha deles, com 6, 7 anos, entra dentro da sala e fala assim, olha o que eu fiz. E ela abre uma folha de papel Chamex, e naquele papel ela tinha desenhado um coração, e ela tinha escrito o nome do pai, da mãe e dela. Diz que nessa hora aquele pastorzão olhou para aquilo e começou a chorar, e ele abraçou aquele menino e falou, cara, você é o meu filho pródigo que está voltando para casa, eu vou receber você. Irmão, deu um trabalho miserável cuidar daquele cara. Pensa um cara que dá vontade de matar às vezes. Mas hoje eles são obreiros lá na casa de oração, em Curitiba, são uma bênção. Estão com a família totalmente restaurada. Alguns dias atrás eu fui visitar uma das nossas células, o líder da célula falou assim, pastor, a gente sabia que você vinha aqui hoje, tem um casal que veio aqui só para conhecer você. Falei, quem que é? Ele me apresentou um casal de senhores, eram os pastores, pai da menina. Aquele casal me abraçou, chorou. Muitas vezes nós olhamos para a nossa vida e para a nossa história e nós vemos, querido, coisas desconexas. Mas Deus vê um reino caminhando.
O Salmo 139 diz que o Senhor escreveu no livro dele todos os nossos dias. Deus colocou naquela garota chamada Esther tudo que ela precisava para conquistar o coração do rei Xerxes. Querido, às vezes a gente olha a Deus como se Deus fosse um confeiteiro que faz experiências, e quando Deus molda você, Ele vai pegando um pouco de cada tempero, fala, vou jogar esse temperamento, eu vou pôr essa característica, essa habilidade, essa inabilidade, e Deus faz meio na louca e solta você. Eu quero dizer para você que cada coisa que existe em você, seu temperamento, sua estrutura emocional, seus dons, seus talentos, tudo que existe em você foi projetado com um propósito específico para que você cumpra um chamado. Não existe mais ninguém igual a você. E o nosso papel é tentar descobrir o que Deus tem para nós e corresponder a isso. Quando eu tinha uns 18 anos, eu fiz parte de um grupo de jovens muito especial, era uma igreja pequena também. Foi a minha primeira experiência em tempo integral. Com 18, 19 anos eu fiquei 6 meses no ministério em tempo integral. E eu lembro que um dia a gente estava numa reunião na casa do nosso pastor, e eu comecei a olhar para aqueles jovens que estavam ali, eram todos jovens muito habilidosos. E eu olhei para um e falei, esse cara aqui canta demais. Esse cara aqui toca tudo quanto é instrumento. Esse cara aqui manja tudo de comunicação, de web design. Eu fui vendo o talento daquelas pessoas. Eu sei que isso é para alguém aqui. Pelo menos para uma pessoa, isso vai ser talvez a parte mais importante dessa mensagem para você. E eu olhei para aquelas pessoas e eu falei, Deus, eu acho que eu sou o único Zé Ruela aqui dentro. Eu falei, eu sou o único cara que não tem talento, que não tem nada, Deus. Eu falei, eu sou um Zé Guedé. E eu fiz uma oração, querido, com o meu coração, com a minha mente, falei, Deus, se eu tenho algum talento, me revela. Nessa hora o pastor que estava falando com a gente falou, peraí. Ele parou um pouco, ele falou, pessoal, eu preciso parar. Ele olhou para mim e falou, Farley, eu acabei de ver um anjo entrando por aquela porta. E esse anjo, ele carregava um balde cheio de pedras preciosas. E esse anjo, ele parou na sua frente, e ele derramou todas essas pedras preciosas dentro de você. E esse anjo olhou para mim e falou assim, fala para ele que cada uma dessas pedras é um talento e uma habilidade que eu coloquei na vida dele. E querido, Deus não faz isso só comigo, Ele faz isso com você também. Eu vou contar uma história para você que vai vai expor a intimidade da minha família, mas eu faço questão de contar para você. Há quase 10 anos atrás eu perdi meu pai. E querido, meus pais eram muito preciosos. Minha mãe é uma pessoa apaixonada pela Bíblia, apaixonada pela palavra de Deus. Todo ano eu via ela desossar uma Bíblia, anotar, fazer estudo. Chegava no fim do ano, aquela Bíblia parecia uma sanfona. Ela botava na prateleira, pegava uma nova e começava tudo outra vez. E quando meu pai faleceu, eu fiz uma coisa que acho que todo filho faria. Eu trabalhava na rua, visitando clientes na rua. E quando meu pai faleceu, eu comecei a fazer várias visitas durante a semana para minha mãe. E eu sentava com a minha mãe para perguntar como que ela estava. E assim, eu nunca vi meus pais brigarem na vida. Meus pais nos preservaram de muitas coisas. E a gente começou a falar sobre a história da família, sobre a história do meu pai. E minha mãe começou a me contar umas coisas que ela nunca tinha contado. E um dia eu fui na casa dela e ela falou, Farley, deixa eu te contar uma coisa que você não sabe. Ela falou, meu pai era fiscal de obras e a gente mudava muito. E toda vez que a gente mudava, na cabeça do meu pai, a gente tinha que ir numa igreja perto de casa. Então eu passei por tudo quanto é igreja que você possa imaginar. E minha mãe falou assim, você lembra que toda vez que a gente mudava, a gente começava a congregar numa igreja nova, logo as pessoas percebiam o quanto eu conhecia a palavra, o quanto eu amava a palavra, e esses pastores começavam a me colocar para dar aula na escola dominical, ou para abrir um grupo de estudo em casa, ou para ensinar na igreja. Eu falei, claro que eu lembro, mãe, eu lembro muito bem disso. E ela falou, Farley, você lembra também que toda vez que eu começava a fazer isso, eu logo parava? Eu falei, mãe, eu não lembro disso com essa clareza, mas não é estranho para mim. Ela falou, vou te contar uma coisa que eu nunca te contei. Falou, a gente procurava não transparecer isso, mas seu pai era muito ciumento.
E toda vez que eu começava a dar aula na escola dominical, numa igreja, e as pessoas iam fazer perguntas para mim, teu pai ficava morrendo de ciúmes, e ele pedia para eu parar de dar aula. E eu sempre fui submissa, eu parava de dar aula. E ela falou, mas alguns anos atrás, a gente foi numa daquelas igrejinhas, sabe? Eu falei, sei. Querido, a gente tem o hábito de, às vezes eu gosto muito de fazer isso, de ir naquela igrejinha de bairro, aquela mais escondidinha, pequenininha, que ninguém te conhece. Eu falo assim, se Deus quer falar comigo, vai falar comigo lá, onde ninguém sabe que eu sou pastor. Tem umas igrejas que não dá metade desse púlpito aqui, ó. Mas ele passa o dia inteiro lá orando, jejuando, e são os caras do poder. Eu amo ir nesses lugares assim. E minha mãe falou, Farley, nós somos uma igrejinha daquela das irmãs do Coque, sabe? Eu falei, sei. Ela falou, Farley, era uma igrejinha pequenininha, a gente nunca tinha pisado lá. E o esquema é assim para ir nesse lugar. Você vai e você não fala com ninguém, irmão. Você não dá nem a paz do Senhor. Se fica na sua e se Deus quer, Ele vai te achar ali. Ela falou, a gente foi assim, ficou quietinho. Na hora do louvor, minha mãe falou, já veio uma das irmãs do Coque. Ela já veio rodando, né, velho? Deixa o menino rodar. E ela já veio já com o coquinho lá em cima, assim. E ela veio rodando, essas irmãs, elas têm tipo um freio. Sabe aqueles freios a ar de caminhão? Porque ela roda, ela já solta um. E depois ela já emendam terra, né? E ela já veio no chu. Já veio, rodou, soltou um e já soltou terra. E ela falou, essa mulher parou na frente do teu pai, ela meteu o dedo na cara do teu pai e falou assim, você tem parado o ministério dessa mulher aqui. E se você não liberar ela para fazer o que ela tem que fazer, Deus vai tirar você. E já saiu de volta. Meu pai ficou louco da vida, saiu falando, repreenda essa palavra, rejeita essa palavra, não sei o quê. Só que o que aconteceu? Depois disso, meu pai teve câncer. E perto do final da vida, meus pais se lembraram dessa história e meu pai pediu perdão para minha mãe, pediu perdão para Deus, mas não mudou de atitude. E sabe o que aconteceu? Deus levou meu pai. Sabe por que eu estou te contando essa história? Para que você entenda que o seu chamado é muito importante para Deus. Querido, lá em Apocalipse capítulo 2, Jesus volta a falar com a igreja de Éfeso, que foi a igreja do primeiro texto que a gente leu. Apocalipse capítulo 2, versículo 1. A palavra do Senhor diz assim, ao anjo da igreja em Éfeso escreva, essas são as palavras daquele que tem as 7 estrelas em sua mão direita, que anda entre os 7 candelabros de ouro, conheço as suas obras e o seu trabalho árduo. O que é trabalho árduo? É muito trabalho. E a sua perseverança. Sei que você não pode tolerar homens maus e que pôs à prova os que se dizem ser apóstolos, mas não são, e descobriu que eles eram impostores. Você tem perseverado e suportado sofrimentos por causa do meu nome e não tem desfalecido. Contra você, porém, tenho isso. Você abandonou o seu primeiro amor, lembre-se de onde caiu, arrependa-se e pratique as obras que praticava no princípio. Se não se arrepender, virei até você e tirarei o seu candelabro do seu lugar. A primeira coisa que a gente precisa entender aqui é que essa igreja não era uma igreja que deixou de ter obras, pelo contrário. O Senhor Jesus começa dizendo, eu conheço as suas obras e o seu trabalho árduo. Então essa igreja não só trabalhava, como ela trabalhava muito, mas um pouco para frente Jesus diz, cara, você precisa se arrepender e voltar a praticar as antigas obras. Então peraí, agora tinha obras, antes tinha obras também, mas Deus diz para voltar às obras antigas. Peraí, qual que é a diferença de uma obra e da outra? Sabe qual é a diferença? A diferença era o coração com que essas obras eram feitas. Sabe por quê? Porque Deus, querido, Ele não quer só que você trabalhe para Ele, porque essa vida é um lugar sim de trabalho, mas para Deus não é suficiente só que você trabalhe, Ele quer que você faça isso da forma certa, com o coração apaixonado e avivado por aquilo que você está fazendo.
E em segundo lugar, ele diz assim: se você não se arrepender, eu virei até você e tirarei o seu candelabro do seu lugar. Sabe o que ele está dizendo? Eu tenho algo para você, mas se você não quiser, eu vou dar para outro. Talvez você esteja ouvindo essa mensagem, esteja pensando com você: pastor, eu não sei nem qual é o meu chamado que Deus tem para mim. Então eu quero encerrar te dando 3 atitudes práticas para corresponder ao chamado. Primeira coisa, se você não sabe qual é o seu chamado, querido, se envolva em alguma coisa. Sabe por quê? Porque Jesus nunca chamou ninguém que estava coçando o pé. Eis que te digo, o Senhor estava andando, tinha um cara coçando o pé debaixo de uma árvore, aí Jesus falou: não estás fazendo nada, vem e siga-me. Não existe isso. Deus chamou um pescador, um coletor de impostos, um médico. Então, se você não sabe o que fazer, a primeira coisa, se envolva em alguma coisa. Querido, Deus tem me dado a oportunidade de pregar pelo Brasil inteiro, pregar fora do Brasil. Agora você sabe quem foram as primeiras pessoas para quem eu preguei? E eu fiz isso por 3 anos e meio. Sabe quem foram as primeiras pessoas para quem eu preguei? Crianças de 2 e 3 anos. Por 2 anos e meio, eu dei aula na escolinha para criança. Lá na comunidade Alcance, onde eu fui ordenado, eu sou pastor. Eu dei aula para crianças de 2, 3 anos. Um dia eu entrei lá e tinha 18 crianças de 2, 3 anos, velho. Aí eu falei: Deus, acho que eu estou aprovado já. Primeira coisa, você não sabe qual é o seu chamado, se envolva em alguma coisa. Segunda coisa, quando você se envolver em algo, seja fiel no que você está fazendo. Sabe o que a gente faz muitas vezes? Não, meu chamado não é isso aqui, então vou fazer de qualquer jeito. Cara, se você não for fiel nisso, Deus não vai te dar outra coisa. Por quê? Porque quem não é fiel no pouco não vai ser fiel no muito. Para mim, o maior exemplo disso é Davi. Eu vou te falar umas coisas sobre Davi que talvez você nunca pensou. Davi cuidava da o quê do seu pai? Das ovelhas. Primeira coisa, não era uma grande igreja as ovelhas dele. Eram poucas ovelhas. Pastor, como você sabe que eram poucas ovelhas? Quando o pai manda ele levar comida para os irmãos no campo de batalha, um dos irmãos fala para ele: vai lá cuidar daquelas poucas ovelhas que você tem no deserto. Segunda coisa, a posição de cuidar de ovelha era uma condição desprezada pelos donos das terras. Prova disso que quando Davi vai levar comida para os irmãos do campo de batalha, quem fica cuidando das ovelhas, você sabe? É um servo. Sabe por quê? Porque era uma função que qualquer um podia fazer. Terceiro lugar, Davi cuidava de ovelhas que provavelmente ele nunca ia herdar. Dentro da cultura judaica, só o filho primogênito é que tem porção dobrada. O resto da herança vai diluindo entre todos os irmãos, e Davi era o caçula de uma família de 7. Então ele cuidava de ovelhas que provavelmente nunca nem iam ser dele. Mas esse cara era tão fiel nisso, que, irmão, eu olho para essa história na Bíblia, sinceramente até parece meio ridículo para mim. Eu imagino meu filho vindo correndo para mim, o Caleb, e falando: pai, você vai precisar me perdoar porque eu fiz uma coisa horrível. O que você fez, filho? Pai, eu estava cuidando das ovelhas e apareceu um leão e eu não tive coragem de fazer nada e o leão levou a ovelha embora. O que eu ia falar? Não acredito que você fez isso. Era isso que eu ia falar? Claro que não, irmão. Eu ia falar: filho, que se lasque a ovelha, velho. Apareceu um leão, vaza, estica. Só que esse cara era tão fiel que ele não conseguiu ver um leão e um urso levar uma ovelha embora. Ele foi atrás desses animais e ele matou o leão e ele matou o urso. Sabe qual que é o nosso problema muitas vezes? É que a gente quer matar o gigante em público sem ter matado o leão e o urso no secreto. Só que presta atenção no que eu vou te falar. Se você não for fiel para matar um leão e para matar um urso no secreto, Deus não vai te dar a cabeça do gigante. Quer saber outra coisa que eu quero te falar? Hoje tem muita gente com ministério, viajando, rodando. Se você tem algo especial de Deus, não briga para mostrar isso para ninguém. Não fica brigando para ter espaço para pregar. Não fica brigando para ter espaço para tocar. Não fica brigando para ter espaço para cantar. Sabe o que você faz? Você deixa
Deus te apresentar para a nação. Sabe por quê? Porque quando Deus te apresentar para a nação, você vai estar com a cabeça do gigante na mão. Você recebe essa palavra? Terceiro e último lugar, se você não sabe qual é o seu chamado, ora, implora para Deus, querido, até você entender o que é isso. Eu lembro que quando eu descobri que existia um chamado peculiar, que uma coisa que Deus tinha só para mim, eu importunei Deus até Deus me falar o que era. Mas eu quero dar uma dica para você. Filipenses capítulo 2, versículo 13, diz que o Senhor opera em nós, tanto desejar quanto realizar. Sabe o que a Bíblia está dizendo? Está dizendo que é Deus que coloca tanto desejo em você para fazer alguma coisa, quanto a capacidade para realizar isso. Se quer saber qual é o seu chamado, o que queima no seu coração? Talvez o que queime no seu coração, querida, quando você está aqui no culto, se você vê a pastora, fiquei impressionado com a pastora cantando hoje. Falei, meu Deus, que é isso? Que louvor é esse? Talvez quando você está no culto e alguém vem e você sente a presença de Deus, quando o louvor e a presença de Deus abraçam você, te levam para uma atmosfera de adoração, você fala, é isso que mexe com o meu coração, como eu queria ter uma graça assim, como eu queria ajudar as pessoas a chegarem no lugar de adoração. Ou talvez o que mexe com o seu coração é quando você está no culto e vem um missionário e conta histórias do campo missionário, e você fala, Deus, como eu queria ouvir história, como eu queria viver histórias assim, como eu queria tocar outras nações. Ou talvez o que mexe com o seu coração é quando você vê um pregador e você ama a palavra, e esse cara mostra a palavra de um jeito que seja compreensível para você, e você fala, Deus, como eu queria ter essa graça de levar a palavra de Deus, implantar a palavra de Deus no coração das pessoas. Sabe qual é o seu chamado? O que queima no seu coração? No mínimo, é 50% de chance que seja isso que Deus tem para você. Às vezes alguns jovens chegam para mim e falam assim, pastor, eu amo tanto a palavra de Deus, eu gosto tanto de ouvir pregação, eu queria tanto pregar, mas não sei se é isso que Deus tem para mim. Dá vontade de dar um tapa na nuca. Falar, é o diabo que está dando você vontade de pregar. Querido, todo chamado de Deus, ele envolve desafios. Está falando para o pastor aqui, cara, para eu corresponder ao ministério, eu abri mão de tudo que eu tinha. Quando eu pedi demissão, minha esposa ficou grávida, um cara morreu na minha célula 15 dias antes de eu ser ordenado. Irmão, a história é punk, mas eu quero garantir uma coisa para você: não existe realização e vida melhor que você possa viver do que aquela que você vive quando você está no centro da vontade de Deus, fazendo aquilo que Ele te chamou para fazer. A gente deixa o nosso chamado por muitas coisas. Sabe que eu já vi uma menina que estava no louvor, abria a boca dela, cara, sentia Deus, o braço arrepiava. Você falava, tem graça, tem unção, precisava estudar um pouco. Aí um dia no ensaio alguém brincou, chamou desafinada, sabe o que fez? Nunca mais cantou. E a gente deixa às vezes o chamado, os sonhos de Deus por muitas coisas. Mas eu tenho descoberto que o principal motivo, talvez o mais recorrente, pelo qual nós deixamos o nosso chamado de lado, sabe qual é? É que a gente enche a nossa vida de tantas coisas que são só para nós, que não sobra mais espaço para as coisas de Deus. Mas Deus quer provocar seu coração hoje. Eu recebi meu chamado numa igrejinha de madeira desse tamanho quando eu tinha 16 anos. Era um púlpito de carpete verde, eu abracei aquele púlpito e eu chorava e batia no púlpito. Falava, Deus me chamou para ser um pregador, eu vou pregar, eu vou ser um pastor de tempo integral, eu vou viajar pregando. 16 anos. Eu nunca deixei de correr atrás disso. Agora, cara, o que Deus tem para você? Faço minha a oração de Paulo. A minha oração agora é para que os olhos do vosso entendimento sejam abertos, para que você entenda a riqueza da esperança que há no seu chamado.